Fala, família do rádio, tranquilo? Cada vez mais as pessoas se interessando por web rádio e aí vem a grande pergunta, mas como é trabalhar com web rádio e qual a diferença de trabalhar em web rádio e uma rádio FM? Pessoal, quando eu falo rádio FM é para simplificar, eu quero dizer rádio comercial, tá? Mais sangue no olho. Existem as rádios comunitárias, como eu nunca trabalhei em rádio comunitária, eu ia fazer um programa agora em uma rádio comunitária que eu mostrei aqui para vocês, mas devido ao tempo, acho que por enquanto eu não vou poder fazer esse programa. Mas rádio FM, quando eu falo, é a rádio comercial, aquela rádio que briga pela audiência, que briga muito pelo ouvinte. E eu vou falar a diferença dessas duas rádios e como é trabalhar em uma rádio web. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, dê essa força aí que vai nos ajudar bastante. Tá pensando em montar a sua web rádio ou quer profissionalizar a sua web rádio? Entra aí, www.redesuaradio.online. Muita gente sempre me perguntando, mas como que é? Meus clientes, graças a Deus, sempre falando, Colosso, agora eu tenho a minha web rádio como minha fonte de renda, eu tiro um dinheiro extra com a minha web rádio. Cada vez mais as pessoas estão conseguindo ter uma renda com rádio. E aí vem essa dúvida, quem está pensando em montar ou quem já tem e ainda não conseguiu tracionar nessa parte financeira, mas como que é trabalhar com web rádio? Bom, primeiramente eu posso falar com muita propriedade. Trabalhar com web rádio é muita autoria sua, tudo que você faz, até da montagem do estúdio, a sua programação, você tem essa liberdade muito grande de fazer do seu jeito e você tem uma liberdade também em poder tomar decisões rápidas de programação, corta uma programação, estica a outra, você tem essa liberdade, porque não tem todo aquele trâmite que tem numa rádio FM, que você precisa fazer, passar pelo artístico, pelo comercial, para fazer qualquer coisa. Então isso é muito bacana. Mas o mais legal de tudo isso aí é você poder adequar a sua vida com o seu trabalho, e não o seu trabalho com a sua vida. O que eu quero dizer com isso? Chega um certo momento da vida da gente, não fala assim, o cara ganhou muito dinheiro, o cara tá com dinheiro, ele tá bem, tá tranquilo, tá com uma renda muito grande e pode se dar o luxo de dar uma segurada. Não, acredito que isso aí vai com a idade, com o tempo e com o momento que a pessoa está vivendo. Chega uma hora que ele fala, não, eu não quero nada contra, que eu já fiz isso, eu já vivi para trabalhar, que eu fazia rádio de segunda a sexta e de sexta a domingo ou segunda fazendo eventos. Então, assim, eu não tinha um dia de folga, fiquei mais de 10 anos fazendo isso, mais de 15 anos nessa rotina. E, assim, eu acho legal, mas tem uma hora que a gente dá uma segurada, pô, eu quero ficar mais com a minha família, quero me dedicar mais ao meu lazer e você manter uma renda ainda com isso. E a rádio, você pode fazer isso, mas você vai falar, Colosso, mas a rádio fica 24 horas no ar, eu tenho que trabalhar, tenho que produzir. Mas você consegue, se você for fazer um programa ao vivo, um exemplo, eu tenho clientes que têm a sua renda principal com web rádio, assim como eu, e faz como? Coloca, pô, eu tenho compromisso, eu gosto de jogar bola na parte da manhã. Estou dando um exemplo, eu gosto de sair com meu filho na parte da manhã, gosto de andar de bicicleta na parte da manhã, gosto de correr na parte da manhã, qualquer coisa. Você pode jogar o seu programa para tarde, pode jogar para noite. Eu quero estudar, então dá para você estuda o que à noite? Então você faz o seu programa cedo. Então a web rádio você consegue ter uma vida com mais qualidade, mais coisas que você consegue fazer para você do que o trabalho. Tem trabalho que você não consegue muito ter essa flexibilidade. Então assim, é o que eu acho de mais importante. E outro, se você trabalha com web rádio, você, dependendo do programa que você criar, é aquilo que eu falo, qual que é o seu tempo que você tem, qual o seu horário, e você pensa em viajar, essas coisas. Então você monta um programa que você não depende muito de estar no seu estúdio principal. Assim como eu faço, eu de qualquer lugar eu entro ao vivo e faço minha programação. Então me dá essa liberdade também que a gente fala de fronteiras, né? Eu posso estar em qualquer lugar e manter a minha programação no ar. Então assim, web rádio hoje, muita gente hoje procurando esse tipo de trabalho. Então, assim, é o trabalho ideal para quem tem não quer estar preso, ou para quem quer, não, eu curto aqui ficar no meu estúdio, eu não sou de ficar saindo mesmo, eu tenho o meu tempo, é excelente. E além que eu falei no outro vídeo, de poder estar ajudando bastante pessoas, para a saúde mental das pessoas, rádio faz muito bem, o que você pode levar para as pessoas em geral. Isso aí tanto o FM quanto a rádio web.
Agora falar a diferença de trabalhar em uma rádio web para uma rádio FM. É uma rádio comercial. Pessoal, a rádio FM é maravilhoso você fazer. Você sente que você tem um canhão de audiência ali, dependendo do tamanho da rádio. Eu já trabalhei em rádio que eu tinha no meu horário líder de audiência pelo Ibope, e ter 50 mil ouvintes por minuto. Quem faz rádio aí sabe que tem que ser uma praça muito grande para conseguir isso aí. É difícil hoje, eu nem sei como que está o Ibope de rádio, porque dividiu muito, mas a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande falar para tantas pessoas assim. E como que qual que é a diferença quando você vai para o web? Você sai do FM, primeira coisa, muita gente sai do FM e vai para o web, e ali no FM, às vezes, você é um ótimo comunicador, você se comunica muito bem, mas aí você percebe que no digital, na rádio web, você não é só o comunicador, você tem que ter um propósito. E todos os meus clientes que conseguem ter sucesso com web rádio entendem esse propósito, porque a web rádio consegue atingir as pessoas. Igual eu falei, como que eu ia sair de uma rádio convencional falando para 50 mil ouvintes por minuto e ir para a web rádio? A gente sabe que a web rádio, você está falando ali, tem 10, 20, 50, 100, 200 pessoas, não importa, mas não compara, nunca vai comparar com uma rádio FM, uma rádio grande que está ali brigando, como eu falei, pelo Ibope, que tem uma equipe de promoção, uma equipe grande. A diferença é que você entende o propósito. E quando você entende o propósito, aí você para de olhar para a quantidade e você entende o seu objetivo, você olha para o seu objetivo. Que às vezes na rádio web você fala para uma pessoa, é aquilo que eu falei, você fazer uma rádio web você tem que ter um objetivo. Qual que é o seu objetivo? Meu objetivo é divulgar, vou falar, pode ser N objetivos, mas é divulgar o time da minha cidade, do meu bairro. Você sabe que aquelas 5 pessoas que estão te ouvindo, ou 10 pessoas, querem ouvir aquilo que você está falando e outras pessoas não estão falando sobre aquilo. Então, quando você entende isso, ou qualquer outro segmento, eu quero falar aqui a minha igreja, hoje a gente está montando muita rádio para a igreja, que fala bem assim, a gente está fazendo cada culto excelente, cada pregação, só que infelizmente as pessoas não estão podendo vir, e eu quero que as pessoas que estão em casa possam ouvir. Às vezes a pessoa monta a rádio, não é? Claro que tem o objetivo, quanto mais pessoas ouvir, melhor, é óbvio. Mas às vezes, aquela pessoa, a gente tem um fiel que sempre vem aqui na igreja, hoje não está podendo sair da cama, está com dificuldade para chegar aqui, está sem condução para chegar à nossa igreja, então eu vou fazer aqui para aquela pessoa. E quando você tem esse propósito, as coisas começam a funcionar, porque você fala, eu não estou preocupado com a quantidade, eu estou preocupado com o meu propósito, meu objetivo. Meu objetivo, se eu conseguir mudar a vida de uma pessoa, igual eu aqui nesse vídeo, como que o rádio foi maravilhoso na minha vida, se uma pessoa, que isso aí diariamente eu recebo depoimentos de pessoas que me mandam em off, falando, Colosso, comecei a montar a web rádio graças a você. Colosso, eu tinha montado e desistido da web rádio, você falando, me motivou a fazer. Então, meu propósito é esse. Se tiver 5 visualizações nesse vídeo, para mim tá ótimo. Meu propósito é que alguém possa entender assim, o web rádio tem um objetivo e tem muita coisa que ninguém está falando e você pode falar na sua web rádio. Então, assim, a principal diferença mesmo e que vai fazer a sua web rádio dar certo é quando você entende o propósito. E tem muita gente que acha que só vai vender a sua web rádio a partir do momento que tem muita audiência. E não. Você vai vender a sua web rádio a partir do momento que você for relevante, dentro daquele propósito que você tirou para a sua web rádio. Que as pessoas também querem engajamento. A partir do momento que você fala sobre aquele assunto, você é referência daquele assunto, você fala com propriedade daquele assunto, você tem um valor. E esse valor você pode passar para o seu anunciante. As pessoas vão querer te ajudar na sua rádio, vão anunciar, porque fala, isso aqui é importante. E eu acho que hoje o rádio tem uma remuneração muito legal, que é o apoiadores, né? Você pode ter apoiadores, ouvintes que amam a sua rádio, hoje pode fazer doação para a rádio, pode ajudar a manter a sua rádio, que é super normal hoje, pessoal. Tudo depende tudo tem um custo. E quem gosta quer fazer parte também, quer ajudar. É um programa muito bom para você colocar na sua web rádio. Então, assim, a principal diferença que eu vejo é isso, de trabalhar em uma web rádio, que você fala para aquela pessoa, você fala mais direcionado. Quando você entende o que é web rádio, tem muita gente montando web rádio e quer espelhar rádio grande, e aí não vai dar certo mesmo, porque se for eu ouvir uma web rádio com uma pessoa só, fazendo programação musical, fazendo o comercial, fazendo as vinhetas, fazendo tudo ali, eu prefiro ouvir onde tem profissionais em cada setor fazendo,
porque óbvio que a qualidade vai ser melhor, mas se aquele cara ali que está fazendo tudo sozinho está falando daquilo que me interessa, eu vou ouvir aquele cara falando, porque vai falar para mim, vai falar daquilo que eu me interesso, entendeu? Então, assim, então você sempre busca isso aí. Eu não falo que a sua programação toda tem que ser aquilo, mas solta umas notícias sobre aquilo, tá? Que você vai conseguir muito mais pessoas que gostam daquilo que você quer falar ou que necessita daquela mensagem que você está passando, tá bom? Acredito que basicamente seja isso. A grande diferença quando você entende que realmente o choque de diferença de audiência, de relevância que você tem até em redes sociais muda muito de uma rádio para outra, mas você sabendo trabalhar, e aquilo que eu falei, no rádio convencional você tem que ser mais comunicador, você tem que ser o comunicador. Mas no digital você tem que ser aquele cara que está prestando um serviço de comunicação, que está informando a pessoa. Por isso que eu falo, não se preocupa tanto com a sua locução, se preocupa com o seu conteúdo. Porque quando você tem conteúdo, a sua locução vai sair natural. Você tem medo de falar daquilo que você não conhece. A partir do momento que você tem propriedade para falar, você vai falar com muita segurança daquilo e vai atrair ouvintes, tá, pessoal? Isso que eu estou falando para vocês, eu vivo diariamente com os meus clientes, eu acompanho e a gente vai vendo o resultado. E hoje eu tenho muita propriedade para falar que se você tiver boa vontade, você vai viver de web rádio, como qualquer coisa, se você tiver boa vontade. Né? Se você for trabalhar em qualquer lugar, você vai ter que acordar cedo, levantar, fazendo chuva, sol, você vai ter que ir, vai ter que cumprir a sua carga horária. Então, com rádio não é diferente. Certo, pessoal? Espero poder ter ajudado vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Valeu, um grande abraço.